A gente falou de manhã um pouco sobre a Bhagavad Gita, sobre a guerra, sobre a carruagem. Essa guerra, ela aconteceu, na verdade, e o Guruji fala que ela foi a maior batalha que já existiu até hoje. O número de pessoas acumuladas e agrupadas nessa guerra dava um diâmetro de 80 quilômetros. Só de gente, mais nada. Bastante ou pouco? Muita. Imagina 80 quilômetros só de pessoas, numa forma circular. Essa foi a batalha. A Bhagavad Gita é dividida em 18 capítulos. E cada capítulo tem um nome de yoga. Então, todos os capítulos são uma conexão e um crescimento da compreensão de Arjuna em direção à libertação. E hoje à tarde nós vamos falar sobre um pouquinho sobre Arjuna e entender quem é ele. Só para vocês entenderem, eu falo o nome do verso, do capítulo e vocês repetem. O capítulo 1 chama, eu falo e vocês repetem, Arjuna Vishada Yoga. Que aqui traduzido para nós é como yoga da depressão. Até depressão é yoga. Quase todo mundo pratica yoga hoje em dia, então, né? O segundo capítulo chama Sankhya Yoga, que é a yoga do despertar interior. O 3 chama Karma Yoga, a yoga da ação. O pessoal que estava vindo de São Paulo de carro passou numa cidade aqui perto, chama Carmópolis. Será que todo mundo tem muito karma ou não tem karma lá? O capítulo 4 chama Jnana Yoga, a yoga do conhecimento. O capítulo 5 chama Karma Sannyasa Yoga, que significa a yoga da renúncia da ação. Então, tudo é yoga. O capítulo 6, Atma Samyama Yoga, que é yoga do autocontrole. O capítulo 7 é chamado de Jnana Vijnana Yoga, que é o conhecimento e a aplicação do conhecimento. O capítulo 8 chama Aksharam Brahma Yoga, que é a yoga de Brahman, do Deus imperecível. O capítulo 9 é chamado de Draja Vidya, Draja Guhya Yoga, yoga da ciência real secreta. O capítulo 10 chama Vibhuti Yoga, a yoga das glórias divinas. Agora Krishna começa a se revelar. Capítulo 11 é chamado de Vishwarupa Darshana Yoga, a yoga da forma cósmica revelada. O capítulo 12 é chamado de Bhakti Yoga, a yoga do amor divino. O capítulo 13 é chamado de Kshetra, Kshetrajna, Vibhaga Yoga, a yoga do conhecimento do campo corporal e aquele que conhece o corpo. O capítulo 14 é chamado de Gunatraya Vibhaga Yoga, que é a yoga do discernimento entre as 3 qualidades da natureza. O capítulo 15 é chamado de Purushottama Yoga, a yoga do Ser Supremo. O capítulo 16 é chamado de
Daivasura Sampat Vibhaga Yoga. A yoga do discernimento entre as qualidades divinas e demoníacas. Capítulo 17. Strada Traya Vibhaga Yoga. A yoga da classificação dos 3 tipos de fé. E o último capítulo, Moksha Sannyasa Yoga. A yoga da libertação através da renúncia. Então, aqui a gente começa no capítulo 1, chama Yoga da Depressão. E o capítulo 18 é Yoga da Libertação. E eles são passos complementares. Então, o que significa? Depressão. Depressão não é isso que a gente considera como de avaliação psiquiátrica. Mas essa frustração, esse sentir-se, às vezes, incapaz, ou faz parte. É o começo da libertação. Então, os mestres falam que o Guruji fala que a depressão no caminho espiritual não é mal. Porque ela vai te levar a um crescimento, ela vai te levar a uma abertura. Nós vamos discutir um pouco isso agora. Então, o principal guerreiro de todo o exército era chamado de Arjuna. Ele era um dos Pandavas. E ele que estava na carruagem junto com o Sr. Krishna. Tem umas histórias interessantes de Arjuna. No começo, para prepararem-se para a arte da guerra, eles tinham os mesmos gurus. Os Pandavas e os Kauravas aprenderam juntos. E Arjuna era sempre o melhor aluno. E aí os outros tinham até um pouco de inveja dele. E aí um dia, quando eles já estavam maduros, o guru deles, Drona, preparou um concurso, uma competição. E aí chamou todo mundo do reinado para assistir esses jovens arqueiros. Então, o que o Drona fez? Tinha um poço d'água, e aí numa árvore, do lado do poço d'água, ele colocou um passarinho de madeira escondido nas folhagens. E qual que era o desafio? A pessoa não podia olhar direto para o passarinho, ela tinha que olhar para a água e do reflexo da água ela tinha que achar o passarinho, e olhando para o reflexo da água ela tinha que acertar o olho esquerdo do passarinho. E aí, um por um, ele chamava todo mundo, Drona, e aí falava, o que você vê aí? Aí alguém falava, eu vejo a árvore, pode ir embora. Aí vinha o outro, e você? Eu estou vendo as folhas. Aí vinha o outro, eu estou vendo o passarinho. Pode ir embora. Cada um via, ele nem pedia para tirar. Aí chegou Arjuna. Arjuna, o que você está vendo? Estou vendo um olho esquerdo. Que mais? Só. Não vejo mais nada. Só o olho esquerdo. Atira. E acertou. Só o olho esquerdo. Por causa da desonestidade dos Kauravas, eles fizeram jogos com os Pandavas, enganaram eles, eles perderam absolutamente tudo. E aí eles, por essa perda, no trato que eles fizeram antes do jogo, eles tinham que ir para uma reclusão absoluta na floresta por 12 anos. E no último ano eles tinham que ficar incógnitos. Se eles fossem descobertos nesse último ano, eles iam ter que repetir os 12 anos. Sem nada, eles não tinham nada, foram mandados para a floresta, em exílio. E aí, nesse ano, 13º, eles falaram, como a gente vai ficar incógnito? Todo mundo conhece a gente. E até mesmo na floresta, os Kauravas tentavam matá-los de várias maneiras. E aí eles pediram refúgio num reinado, mas eles falaram assim, a gente tem que se disfarçar, porque senão a notícia vai chegar nos Kauravas e a gente vai ter que ficar mais 12 anos na miséria. E aí, cada um fez um papel. Então, Yudhishthira, que era o mais velho, foi o conselheiro do rei. Draupadi, que era a companheira dos Pandavas, foi a ajudante, a companheira da rainha. Bhima, que era o maior dos Pandavas, que era o mais comilão de todos, ele era gigantesco e ele comia sem parar. Ele foi trabalhar na cozinha.
Nakula e Sahadeva foram cuidar do gado. E Arjuna, ele era muito forte. Só que uma vez, uma história vai puxando a outra, esse é um perigo. O Arjuna, uma vez, ele fez tanta austeridade antes dessa guerra, tão poderoso, que ele ganhou um prêmio de visitar os céus em próprio corpo. Uma carruagem celestial veio, pegou Arjuna, depois dessa austeridade, e levou ele para os céus. E aí, chegando lá, uma dançarina celestial se apaixonou por ele. E ela veio se engraçar com ele. Só que ele estava com a mente completamente focada no que ele precisava. E ele falou para ela e falou: mãe, eu sou seu filho. Ele falou alguma coisa que deixou ela extremamente ofendida, rejeitada. Ela falou assim: tá bom. Só que agora, por causa dessa rejeição por mim, você vai ter que passar 1 ano como eunuco, em algum momento da sua vida. Eunuco. E aí ele aceitou, pegou a carruagem, voltou. E aí nesse ano de exílio, de estar incógnitos, ele falou: eu vou usar essa minha maldição agora, então eu vou virar um eunuco. E aí ele se tornou a professora de dança no reinado. Ele era todo musculoso, os ombros desse tamanho, marcado de tanto carregar o arco e flecha. E aí colocou uma roupa apertada, porque era eunuco agora, e ele dava aula de dança. E aí os Kauravas começaram a desconfiar que aqueles personagens estavam meio esquisitos lá. E eles falaram: ó, se forem os Pandavas, eles vão defender o reino se a gente atacar. E aí eles começaram a atacar o reinado. O rei estava fora para se defender, e os Kauravas atacaram do outro lado. E aí não tinha ninguém, só o filho do rei. E aí o filho do rei, para não fazer feio, falou para todo mundo: eu vou, vamos lá, vamos atacar. E aí quando a pessoa virou as costas, ele teve que ir para a guerra, ele começou a chorar. Eu não quero, meu Deus, eu vou fugir daqui, eu não sei o que fazer. E aí chegou Arjuna para ele, como professora de dança, e falou: seu moleque covarde, vamos lutar. E aí ele ficou mais indignado ainda, falou: meu Deus, a professora de dança está me mandando ir lutar, que vergonha. Ele falou: para de chorar e sobe nessa carruagem, eu faço o resto. E ele só chorava, ele queria pular da carruagem. Arjuna com uma mão segurava ele para não pular da carruagem e com a outra conduzia. E aí eles tinham colocado as armas dele escondidas, os Pandavas, para ninguém perceber. Então eles colocaram em forma de um pano que parecia uma pessoa, e amarraram uma corda e colocaram na árvore pendurada. Então ninguém ia mexer lá porque não era auspicioso pegar alguém enforcado na árvore, ficava lá. E a Arjuna falou, como agora a professora de dança conduzindo a carruagem: vamos para lá, para aquele crematório. Sobe na árvore e pega aquela pessoa lá. E aquele príncipe já estava, coitado, desolado e chorando. Aí a professora de dança falava: escuta o que eu estou falando. Aí ele ia lá, pegou, achou as armas. Ele falou: ó, só fica sentado nessa carruagem, o resto eu cuido. E ele, sozinho, derrotou todos os Kauravas. Não matou ninguém, mas ele expulsou todos os Kauravas. E era bem na época de transição, então deu tudo certo. Eles não tiveram que passar mais 12 anos. Então Arjuna era o guerreiro mais forte de todo o exército. Ele tinha uma convicção e uma certeza e uma segurança de que não ia ter problema nenhum. Ele estava pronto para lutar e ele já tinha derrotado todos os Kauravas várias vezes. Só que o que acontece? Na hora de lutar, por isso chama, primeiro capítulo, Yoga da Depressão. Na hora de lutar, ele chegou para Krishna e falou: vamos, leva a minha carruagem para o meio desses dois exércitos, que eu quero ver quem eu tenho que lutar. E ele chegou lá. Aí o que aconteceu?
Ele viu, Krishna parou onde a carruagem? Em frente, os gurus que ele amava, em frente, os parentes que ele tinha uma afinidade, em frente o tio-avô dele. Ele não mostrou os Kauravas que eram insolentes. Ele parou a carruagem bem em frente, quem ele ainda tinha pego, e ele não sabia que tinha pego. Ele pensou que estava tudo certo, era só acabar com tudo. E aí ele não viu mais inimigo. Ele não viu mais alguém que fazia mal para todo mundo. Ele viu os avós, os tios, o guru. E aí, o que acontece? Desiste. Aí começa a depressão dele. Então, vamos ler uns versos. A gente vai entendendo aos poucos o Arjuna. O verso 20 do capítulo 1, que fica na página 28. Eu canto e vocês repetem. É o segundo verso da página 28. O primeiro tem 2 versos, então é o segundo desse primeiro bloco. Atavyavastitam drushtva. Acho que depois do descanso fica todo mundo, né? Dartarashtram kapi dvajaha. Pravrute shastra sampate. Danurudyamya pandavaha. Então Pandava, Arjuna, sentado em sua carruagem com um estandarte de macaco, e vendo os guerreiros do lado dos filhos de Dhritarashtra, ergueu seu arco. Então aqui, antes de começar a batalha, Arjuna, o que ele fez? Ergueu o arco. Então, antes da gente entender o que é o arco, quem é Arjuna? Arjuna somos todos nós. Nós somos os guerreiros nesse campo de batalha. Nós estamos aqui para conquistar o nosso reino. E o que é necessário para lutar? A primeira coisa, erguer o arco. Vocês têm um arco ou não? Para lutar? Não? Ih, então tá errado. Tem alguma coisa errada. Tem? Qual é o arco? É a nossa coluna. O que significa erguer o arco na nossa meditação? Se você começar a dobrar o arco, significa o que? Yoga da depressão. Já significa também dormir e perder a batalha. Os Kauravas falaram, agora aproveita que ele está dormindo. Os Kauravas são terríveis. Hoje de manhã, na nossa meditação, depois da discussão, na hora do relaxamento, alguém começou a manifestar os Kauravas. E aí alguém aqui começou a rir. Então alguém começou a rir que os Kauravas estavam atacando lá, mas o rir no meio da meditação também é ataque dos Kauravas ou não? Então os Kauravas fizeram um ataque coletivo. Eles estão até na meditação. Então, erguer o arco é sinal de estar pronto para a guerra, não? Quando você está inspirado, quando você está feliz, motivado, quando você está pronto para fazer algo, você não estufa o peito? Eu vou. Não importa o que seja. E quando você está desanimado, com preguiça, tá bom. Mesmo que você vá, mas você vai naquele estado miserável já. Como você quer ganhar qualquer coisa desse jeito? Como você quer ser vitorioso em qualquer lugar? A coluna ereta é sinal de prontidão para a guerra. Até só o ato de manter sua coluna ereta, você está dizendo para sua mente que você está pronto. Só o ato de esticar sua coluna, você está dizendo para as outras pessoas que você está pronto. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai conversar com alguém. Você se expressa ou se comunica só pelo ato da sua postura. Se alguém olha para uma pessoa meio curvada, meio cabisbaixa, metade da
percepção já foi. Então, coluna ereta é sinal de vencer a batalha. E Arjuna fez. Então, da mesma maneira com que a pessoa segura um arco na mão para lutar, a gente tem que ter o controle da nossa coluna, e não só a coluna ereta. Segurar o arco na sua mão significa o quê? Ter controle da sua coluna. O que significa isso? Você tem que ter controle dos seus chakras, que estão na coluna. Porque senão você não consegue lutar. Se você não tiver controle das suas atividades, se você não tiver controle de cada uma das funções desses chakras, que vitória você espera? Você vai sempre ser dominado, porque os Kauravas estão aqui. Então, erguer a coluna e segurar o arco na sua mão. Controla os seus chakras. Mas erguer o arco não necessariamente significa a sua coluna. Tem uma outra definição num Upanishad, não lembro qual que é agora. O que mais pode ser o arco para a gente? Sobrancelhas. Elas são um arco também. E a flecha? A flecha, eles falam que é ou a sua respiração ou a sua concentração. E o alvo? Onde é o alvo? Fontanela. Quando a gente vai meditar a Kriya, o que a gente faz com as sobrancelhas? Prepara o arco. E aonde a gente concentra? Então, com o arco elevado, cada respiração que vai para a fontanela, ou seja, cada respiração que você está consciente, você está acertando o seu alvo, você está vencendo a batalha. Ou toda vez que com os arcos elevados você se concentra na fontanela, pronto. Certo? Coluna e sobrancelhas elevadas. Claro? Só que Arjuna teve essa depressão, ele não era completamente perfeito. E o nome dele já diz isso. São 3 palavras juntas, 3 sílabas. A, depois uma palavra, Raju, R-A-J-U. E outra palavra no final, Na. Então, A mais Raju mais Na significa Arjuna. Então, A é uma negação. Raju significa aquele que está preso. Então, uma negação mais Raju significa aquele que está livre. Só que o Na no final é uma outra negação. Então, ele elimina a primeira negação. Então, o que significa isso? Arjuna é aquele que está livre, mas pensa que está preso. Nós somos Arjuna ou não? Sim? Nós somos livres. A alma nunca é tocada por perro, pecado. A alma nunca tem apego. A alma nunca fica maculada por qualquer atividade, por qualquer negatividade. Nunca. A alma é pura sempre, sempre livre. Nada pode aprisionar a alma. E ainda a gente assim se sente limitado, se sente fraco, se sente preso, não é? Nós estamos buscando a liberdade, mas não é engraçado que nós somos livres? Nós já somos livres, só que a gente se sente preso. Tipo um passarinho na gaiola e alguém abre a gaiola. E aí ele fica olhando para fora e fala, ah, não. E agora? Será que eu saio ou não saio? A gaiola estava fechada, ele ficava o tempo inteiro querendo sair. Quando a gaiola está aberta, ele não sai. A nossa gaiola está aberta, só que a gente não sai, porque a gente se sente preso. O Guruji dá o exemplo de umas vacas que vão pastar. Então, o que acontece? Eles prendiam elas com corda para ter uma certa distância, para ter um controle. E aí, às vezes, faltava corda para uma. E aí, o pastor, cuidador, fazia o quê nessa vaca? Ele punha a corda em todas e nessa ele pegava e só passava a mão no pescoço dela. E aí fazia assim. E ela ficava junto. Sem a corda, ela podia ir para onde ela quisesse.
liberdade completa. E ela ficava lá porque ela imaginava que tinha uma corda no pescoço dela. Será que nós não somos assim? A gente pode fazer o que quiser das nossas vidas. A gente tem o potencial divino para viver, para agir, para crescer. Só que o que a gente fala? Ah, não dá. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou fraco. Ah, não é para mim. Ah, Rajuna. Prende a gente assim. Acorda, é igual o pastor lá. Eu sei, mas a gente sabe disso. E por que a gente não fala? Isso é Maya. Maya, que é o poder da ilusão. A ignorância ou Maya tem dois poderes. O poder de projetar e o poder de velar. E o que isso quer dizer em nós? O que é velar? O que Maya está velando? Ela está velando a sua verdadeira identidade. Maya está escondendo a sua verdadeira identidade. E Maya, ao mesmo tempo, está projetando uma nova identidade para você. Então, você é a alma, mas Maya escondeu a você. E aí, Maya te deu uma nova identidade. Como chama essa identidade? Como chama? Vilma. A Vilma é uma projeção. Sim, mas veja só, se eu sei disso, se eu olho para o mundo e já não vejo ele com as caras mais como eu via, por que eu não sigo em frente? Porque você sabe teoricamente. E teoricamente não funciona. Você tem que ter a experiência. E o que a gente está fazendo aqui é gradualmente ter a experiência. Um dia a gente tem que acordar e falar, não tem nenhuma corda no meu pescoço. Eu estou livre. Porque eu sei que não dá para voltar atrás mais, do jeito que eu estou. Isso é meditação. Gradualmente. Cada passo que você dá, não dá para voltar atrás. Só que a gente tem que chegar na frente. Pois é, mas aí eu fico assim, olho para trás, não dá para voltar. Olho para frente e está seguindo. E aí? Está seguindo. Segue. Calma, vamos chegar lá. Conhece, você é o Arjuna. Conhece primeiro ele, depois você... Então, Arjuna. Vamos entender por que Krishna tinha todos os Pandavas. Por que Krishna escolheu Arjuna? Então, os mestres falam que os Pandavas estão nos nossos chakras também. Aqui em cima, onde é? Aqui é o lugar de Krishna. A divindade. Porque aqui é Deus sem forma. Então, aqui é Krishna e todos os Pandavas ficam aqui. Então, eu falo os nomes e vocês repetem. O Pandava mais velho, que era o irmão mais velho desses 5, chamava Yudhishthira. Então, ele estava aqui, que é o mais velho. O segundo chamava Bhima, no centro do coração. O próximo era Arjuna, no centro do umbigo. No segundo centro, Nakula. E no centro da base, o irmão mais novo chamava Sahadeva. Os Kauravas também estão aqui. Mas agora nós vamos falar só dos Pandavas. Deixa os Kauravas de lado um pouco. E é muito legal que cada um tinha uma personalidade e elas têm uma conexão com os elementos referentes aos chakras. Então, Yudhishthira era o mais sábio de todos. Ele era o mais justo e honesto, mas ele era o mais sábio. Ele tinha uma intelectualidade quase infinita. Todo mundo buscava ele para conselhos e para fazer acordos de paz. Então, o centro do espaço, nesse centro, o espaço é referente à intelectualidade. Qual é uma característica do elemento espaço? Hã? Contém tudo dentro. Existe algum lugar onde o espaço não esteja ou não? Tem ou não? O espaço herda uma das características de Deus, que é onipresença. Ele está em toda parte. Mas o que significa nessa perspectiva? Se uma pessoa já tem tanto conhecimento, será que caberia mais para receber o conhecimento divino? Será que ela estaria pronta para receber mais ensinamentos? E outra coisa, ele era mais velho que Krishna.
Então, tinha também uma certa percepção de... Ele é mais novo. Krishna se curvava para Yudhishthira e para Bhima, porque eles eram mais velhos, por respeito. Então, tinha um pouquinho de sentimento de talvez um pouco de superioridade, que é relativo também ao centro da garganta. Ele era puro, ele era justo e honesto, mas esse saber demais atrapalha. Vamos supor, alguém vai te ensinar alguma coisa, e se você já é muito sabido, já leu tudo sobre, o que você vai falar ou pensar? Ah, isso eu já sei. Não é? Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, você é alma. Eu já sei. Ou você nasceu para se realizar. Eu já sei. Tá bom, mas você já teve a experiência? Então, toda vez que você fala, eu sei, você fechou as portas para aprender. Sim ou não? Você tem que ter receptividade para aprender. Então, por isso que os mestres falam, não vira o Guruji chama, o Gurudev chamava de bookworm. Não seja um verme devoradores de livro. Porque você vai ser sabido. E um sabichão não tem mais espaço para receber o conhecimento verdadeiro que vem da meditação. Estuda um pouquinho, digere um pouquinho, mas medita mais, pratica mais. Senão, você vai ficar cheio, igual o elemento espaço. Certo? O próximo era Bhima. E Bhima, ele era, como eu falei para vocês, primeiro ele era um comilão. E segundo, ele era muito bom, ele tinha um coração enorme, mas ele oscilava muito. Então ele estava feliz e às vezes quando ele ficava irritado, esquece. Ele era o mais forte de todos. Teve uma vez, os Kauravas tentaram matá-lo e ele levou umas picadas de serpentes elétricas. E com isso ele adquiriu um poder sobrenatural de força. Só que esse poder, às vezes, era usado para guerra, para destruir, mas às vezes, quando ele perdia a cabeça, ele fazia estrago. Aqui, qual é o elemento no centro do coração? Ar. Qual é a característica do ar? O espaço não se move, e o ar se move para onde? Todas as direções, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E o que significa isso? Uma mente volátil. Então, como uma pessoa que tem um humor que varia, que é incerto, pode aprender e absorver. Então, ela está bem, de repente ela tem um surto, de repente ela fica mal-humorada e fala, não quero mais saber de nada. Bhima era assim. O ar, quando ele está bem tranquilinho, ele é agradável, a gente respira. O ar, quando sopra um pouquinho mais forte, é uma brisa ainda agradável. Mas vamos supor que está ventando muito forte, a gente vai lá fora, é agradável? Já começa a incomodar, começa a cair folha, começa... Se ele fica mais forte ainda, começa a cair árvore. E se ele fica mais forte, vira um ciclone e sai destruindo tudo. O centro do coração é o centro das emoções. Então, as emoções são como esse ar. Se elas estiverem sob controle de cada um de nós, ela é positiva para os seus relacionamentos. Mas se ela começa a ficar muito agitada, para cima e para baixo, estrago nas nossas vidas, não? Uma pessoa que tem emoções igual um ciclone, agora ela está rindo pelos cotovelos, amanhã ela está chorando pelos cantos, hoje ela ama todo mundo, amanhã ela odeia todo mundo. Não é alguém confiável para aprender ou para a gente ter como companhia. Vamos para os dois últimos antes de chegar para o Arjuna. Aqui no segundo centro, qual é o elemento? Água, no segundo centro. A água vai naturalmente para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. E a água, no segundo centro, é relativa a qual atividade? Sexual. A água representa prazer também. Então, normalmente, a nossa mente, se você não faz esforço nenhum, ela vai para cima ou para baixo? Então, o segundo centro
caracteriza uma pessoa que ainda não está pronta para um caminho espiritual, não está madura. Ela está pensando muito em desfrute, em prazer. Ou seja, a mente dela não está pronta ainda para se elevar. Para você fazer uma água subir, você tem que usar uma bomba, ou você tem que ferver a água. Então a mente naturalmente está indo para baixo. No espaço não vai para lugar nenhum. Coração vai para todo lado. Elemento água vai para baixo. Uma mente muito focada em prazer. Então pensa, mesmo que uma pessoa vem para meditar, mas ela tem uma mente muito voltada em desfrute, em prazer sexual, ela consegue ter um crescimento? Ela não consegue ir para frente. A mente dela está sempre arrastando ela para fora, para o prazer. Aqui a gente está falando de sexual, mas pode ser qualquer outro tipo de prazer físico ou prazer material. E aqui a gente vai para o último Pandava. Nakula significa margem e na significa não. Então, alguém que não tem margens, ou seja, que não tem disciplina no segundo centro, nas atividades do segundo centro, não é um candidato para estar na carruagem com Krishna. Dá para entender? E o último é Sahadeva. E qual é o elemento aqui? Terra. Qual a característica do elemento terra? Para onde ele vai? Em qual direção? Para baixo? Ele se mexe ou não? Ele é inerte. Ele é estagnado, ele é parado. Então, algo estagnado, para você elevar, é muito mais duro. Então, esse elemento aqui é o mais denso, mais pesado, mais inerte. Ou seja, uma pessoa que está com a mente aqui embaixo, principalmente em posses materiais só, cheia de ganância, cheia de possessividade, aqui ela nem pensa ainda em Deus, em espiritualidade. Aqui ela pensa, mas fala, eu sou jovem, deixa eu desfrutar a minha flor da idade, quando eu ficar mais velho eu vou meditar. Esses pontinhos aí é quando você fala na frente e atrás? É, todos os chakras têm uma característica positiva e negativa. Na frente e atrás da coluna. É. Então aqui, elemento terra, ele é inerte. Então representa uma pessoa que ainda nem pensa no caminho espiritual. Quantas pessoas falam, vamos meditar? Fala, tenho mais o que fazer, né? Fechar o olho. As pessoas falam, várias vezes para mim já falaram, isso aí é coisa de egoísta. Eu estou trabalhando e produzindo no mundo e você está no seu quarto de olho fechado não fazendo nada. E só tendo a sua própria experiência. Eu estou ganhando dinheiro e pagando os outros, fazendo coisas boas e você fica lá. Não falaram parasita, mas era sinônimo. Ou seja, esquece, meditação. Certo? Vamos para o elemento do Arjuna. Qual elemento é aqui? Para onde vai o fogo? Então, de todos os elementos, o único que vai para cima é o fogo. E o que significa isso? Significa desejo de crescer. A água vai para baixo, a terra é inerte, o ar vai para toda parte. Então, por exemplo, alguém aqui no elemento ar acabou de meditar se sentindo bem. E aí saiu de lá, vai para a rua, alguém fecha ele no trânsito, pronto, já virou incrível Hulk. Outro dia eu estava falando com alguém no telefone, com um Kriyavan, e aí ele falou assim, essa semana eu percebi como faz falta meditar, que eu não consegui meditar muito. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o incrível Hulk apareceu na minha casa. Eu falei, não estava entendendo muito bem. Eu falei, ele falou, eu sou o incrível Hulk essa semana. Eu queria quebrar tudo, eu queria brigar com todo mundo, e aí eu vi, meditação faz falta. Então aqui é o incrível Hulk. Medita um pouco, mas não consegue reter. E o elemento fogo é o desejo de ir para cima. Eu quero crescer, eu quero meditar, eu quero fazer. O
que mais tem característica o fogo? O que o fogo faz? Purifica, ele esteriliza. Então você punha, agora acho que não tem mais isso, mas você punha uma faca no fogo, um bisturi, agulha no fogo para purificar. Que mais? Ele elimina. Tudo que você jogar no fogo, ele incinera. Que mais? Transforma. Ele molda, ele transforma. Então, essas são as características de um buscador. Ele quer crescer, o fogo vai para cima. Ele quer purificar. Ele percebe, eu estou cheio de impurezas. Nós temos impureza ou não? Vixe. Sim, a gente tem. Mas é o desejo. Eu quero eliminar. E a gente quer transformar. A gente tem muito para transformar. E a gente quer também incinerar. Sim ou não? Todas aquelas negatividades, todos aqueles hábitos que são terríveis nas nossas vidas e a gente insiste em fazer e continua sendo refém deles. Pensa quão maravilhoso seria você pegar e jogar eles numa fogueira. E ver eles incinerados. Essa é a característica do umbigo, do elemento fogo. E é por isso que Arjuna foi escolhido. Aqui são elementos superiores, mais sutis. Mas essa atitude de eu quero crescer, eu sei, eu tenho negatividades, eu tenho fraqueza, eu tenho impureza. E daí? Eu quero crescer. É essa atitude que a gente precisa no caminho espiritual. E se nós somos Arjunas, a gente tem que ter essa atitude. Não uma atitude, eu sou fraco, eu tenho tanto defeito, não é para mim, não vai dar, talvez daqui 10 vidas. Quando eu ouço isso, eu tenho uma dor de estômago de ouvir. Arjuna, eu tenho isso, e daí? Eu fui escolhido. Você acha que vocês vieram aqui por acaso? Você acha que vocês estão no caminho da cria ou na espiritualidade por um acaso, ou vocês foram chamados? Todos nós somos Arjuna porque nós somos escolhidos. Então, por que não dar valor a isso? Certo? Então, é a receptividade que é o mais importante. Arjuna não era maduro completo. Assim como uma consciência aqui não é completamente madura e perfeita. Mas é a receptividade, o desejo de crescer, a atitude que vai te levar para cima. Isso está claro? O seu pote tem que estar aberto e tem que estar vazio. Aqui, o seu pote está cheio. Conhecimento divino quer fluir, mas está cheio já. Aqui, o seu pote está vazio e receptivo. Só que por causa das emoções todas, o seu pote está rachado. Então você recebe, só que com as rachaduras das emoções, o conhecimento vaza. Você sabe que é bom não ter raiva, mas você explode. Você sabe que é bom não ter medo, você tem. Então as emoções deixam o nosso pote rachado. Aqui, o pote está virado de cabeça para baixo. E aqui não é nem um pote ainda. É só a argila antes de fazer o pote. Só o barro. E aqui, o pote está virado para cima. Incompleto ainda, mas pronto para receber. Vazio. Eu estou cheio de negatividade. Eu não consigo meditar. Minha mente é agitada. E daí, Deus, Guru, vocês me chamaram, agora se vira. Enche meu copo. Certo? Alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar também o que pode um pouco o método que chegou utilizou para segurar, ele utilizou tudo dentro do lugar. Dentro do si, como foi dito, como milhares de nomes. A gente vai discutir depois um pouco sobre o Shiva. Vamos voltar para o Arjuna, senão a gente perde o fio da meada. Tem uma história de que é um outro fator importante de Arjuna. Que ele foi buscar Krishna, ele foi conversar com Krishna para pedir apoio na guerra.
Então, o Krishna tinha um exército invencível, gigantesco e poderoso. Então, Arjuna foi até a morada de Krishna, e aí quando ele chegou lá, na verdade, Duryodhana foi primeiro, que era o mais velho dos Kauravas. E aí quando ele chegou lá, Krishna estava dormindo. E do lado da cama de Krishna tinha o trono. E Duryodhana falou, Krishna está dormindo, eu vou esperar aqui, o que eu vou fazer? Sentou no trono. Lembra que Duryodhana, vocês lembram o que ele representa? Que a gente falou de manhã? Ego. Sentou no trono de Krishna e ficou lá esperando. Ele deve ter falado, eu vou dar um cochilo também aqui no trono. E aí chegou Arjuna, para pedir ajuda também. E Arjuna olhou Krishna dormindo e falou, puxa, que maravilha. Ele está descansando, eu vou aproveitar e fazer um pouco de massagem nos pés dele. Então ele sentou no chão, nos pés de Krishna, e começou a massagear o pé dele. E aí quando Krishna acordou, quem ele viu primeiro? Você está deitado. Quando você levanta e senta, quem você vai ver primeiro? Quem está no seu pé. Ele não viu Duryodhana sentado no trono. E ele acordou e falou, Arjuna, que bom que você veio, que maravilha, eu fico feliz. O que eu posso fazer por você? E aí imagina como fica o ego. Quando vocês se sentem deixados de lado, quando vocês se sentem em segundo plano, como é a sensação? Então, imagina o Duryodhana, né? Krishna, eu vim aqui primeiro, eu cheguei aqui, estou te esperando e você nem fala oi para mim e ainda pergunta o que ele quer. Aí Krishna fala, desculpa, eu não te vi. Só que tem um problema. A palavra que sai da minha boca não pode voltar. Então, o que você quer, Duryodhana? Ele fala, eu vim pedir ajuda. E você, Arjuna? Eu também. E aí Krishna falou, só tenho duas opções. Eu tenho o meu exército para dar de apoio e eu tenho a minha presença para dar de apoio. Quem escolheu o meu exército não vai me ter, mas vai ter todo o meu exército invencível. E quem escolher a minha presença só vai me ter. E outra coisa, eu não vou lutar. Eu só vou conduzir a carruagem. E aí Duryodhana ficou louco, porque o Arjuna tinha a primeira opção de decidir. E aí a Krishna falou, então, Arjuna, como eu perguntei primeiro para você, me fala, o que você quer? Aí Arjuna sorriu e falou, eu quero você. E aí Duryodhana só faltou dar cambalhota de tanta alegria. Por fora ele falou, Arjuna, realmente você é muito sábio, eu admiro você. Mas por dentro ele estava falando, é o mais idiota de todos. Esse exército inteiro, cheio de armas, cheio de poder, e ele escolhe um que ainda vai só ficar de condutor de carruagem. Então ele elogiou Arjuna e falou, você é muito sábio, agora eu tenho que ir embora. Aí quando ele saiu, ele ficou louco de alegria, celebrando. E aí Krishna falou, Arjuna, o que aconteceu? Você tinha a chance de escolher aquilo que ia dar, talvez, a vitória para você, bélica, militar, e você me escolhe para conduzir sua carruagem? E Arjuna deu um sorriso e falou assim, você acha que eu me preocupo com o exército? Você do meu lado, a batalha acabou. Acabou. E aí Krishna não falou nada, só deu um sorriso. E o que isso significa nas nossas vidas? Confiança, fé. Que tem um divino, tem uma alma. Krishna pode ser o guru, que tem um guru cuidando da sua vida. E que se você aceitar isso, você não precisa de exército, você não precisa ter força para lutar, você não precisa ter qualidades divinas, você não precisa ser... Esquece. Se você aceitar a presença do guru, a presença de Krishna, a presença do divino, para ser o condutor da sua vida, põe suas pernas para o ar. Vou fazer uma pergunta idiota. Isso é real? Não, não, não. A gente só está conversando aqui para passar o tempo. É só até chegar a hora do chá com bolacha. É só um bate-papo. Aceita. Deixa ele conduzir. E a batalha está vencida.
Tinha um grande mestre que falava assim, se você realmente acredita no poder do guru, come, bebe e vai fazer festa. O resto eu cuido. E aí? Se a gente tivesse essa fé e essa entrega, garantido. É isso que eu quero. Tranquilo. Mas aí a gente fica preocupado, quem vai comprar comida, quem vai comprar bebida, quem vai... E isso é entrega. Se você se entrega de verdade, até a bebida para sua festa ele vai arrumar. Até a comida para sua festa. O ser humano é tão... Não dá para falar o que eu pensei. Tão vil, mano. Que até quando ele fala, eu não quero saber de nada, eu vou desfrutar, quando ele vai desfrutar, ele está apavorado. Ele está preocupado. Ai, meu Deus, minha diabetes. Ai, eu vou engordar. Ai, isso aqui é muito caro. Ai, vai acabar. Nem desfrutar o ser humano miserável sabe. No livro do Yogananda, ele conta a história que ele saiu, que o irmão mais velho dele faz a viagem, e aí as coisas foram acontecendo num caminho. Penniless em Brindavan. Two penniless boys, 2 garotos sem dinheiro em Brindavan. Essa é a entrega. Ele vai prover. É atitude. Então, o Guruji fala uma coisa. Pega um número 1 milhão. Tem um 1 e quantos zeros? 6. É algo valioso, não? $1 milhão. É algo grandioso, não? O que dá esse valor a esse número? Os zeros? Então, tira o 1. Os 6 zeros valem quanto agora? 0. Então, o valor dos 6 zeros só é real se tiver o 1 na frente. E o que significa isso? O 1 é o único, o divino, é o Guru, é Krishna. Somente esse 1 na frente vai dar valor a todo o resto. E os 6 zeros significam o quê? A criação, as nossas posses, o nosso corpo, as pessoas que você ama, o seu dinheiro, a sua beleza, a sua inteligência, a sua saúde, tudo que você considera como seu, de valor, é somente os zeros. Que tem algum valor por causa do 1. Se a pessoa que você ama não tiver alma, o que vai acontecer com ela? Tudo na criação que pode ser mais lindo e mais valioso, se não tiver o 1 na frente, só 0. 0. Então, não quer dizer que você tem que desprezar os zeros, porque eles, depois do 1, eles tornam valioso. Só que se você não escolher o 1 primeiro e ficar caçando só os zeros, o que você vai ter em mãos? Você vai ter orgulho de falar para alguém, ó, eu tenho um monte de zero aqui. Você vai chegar no banco e falar, eu queria depositar 10 zeros para você. Aí ele vai falar, ih, Vilma, agora é verdade, ó. Agora eu acredito. Mas se você chegar com 1 e os 10 zeros, eles vão te tratar igual o cliente VIP. O que quer dizer? É a nossa escolha. Nessa historinha de Arjuna e Krishna e Duryodhana, Duryodhana escolheu o quê? 6 zeros. E ficou feliz da vida. E Arjuna escolheu 1 só, parecia nada, mas era o tudo. Porque a partir do 1 você constrói os zeros. Mas a partir do 0 você se afasta do 1. O que você quer na sua vida? O 1 ou os zeros? O que você dá valor primeiro na sua vida? O 1 ou os zeros? Na sua escala de valores do seu viver, o que é mais importante? O 1, o divino, a presença do Guru, essa busca espiritual ou o resto, os zeros? Lembra, eles têm valor, só que tem que estar com 1. Buscai primeiro o reino dos céus. Todo o resto vai se acrescentar depois. Mas se você buscar todo o resto, o 1 não se acrescenta. É uma atitude. Nessa batalha da vida, que reforço você está buscando? Onde a gente busca a segurança?
nos zeros. A maioria nos zeros. Dinheiro é importante? É. Mas é tudo? Se você tem $1 milhão, você está garantido? Você está seguro ou não? Faça um teste. Seu plano de saúde vence. Você vai ficar 15 dias sem plano de saúde. Qual vai ser sua mente? Meu Deus, e se acontecer alguma coisa nesse tempo? E com tanta preocupação vai acontecer. A minha segurança é, se eu tiver uma carteirinha de plano de saúde, estou garantido. Eu estou garantido? Eu não estou falando que tenha um plano de saúde, mas isso é a garantia de eu vou me sentir seguro se eu tiver isso? E se a alma decidir, eu quero partir agora? Seu $1 milhão na conta, sua carteirinha de plano de saúde, seus cartões de crédito, a conta da Vilma Má na Suíça. É alguma garantia? Nada. Tudo zero se você esqueceu o 1. Onde é a minha segurança verdadeira? Onde é o meu porto seguro? Depende de cada um, pensem. Enquanto eu me basear só nos zeros, eu sempre vou estar inseguro. Eu sempre vou estar oscilando, porque isso está sempre escapando das minhas mãos. Por que eu faço as perguntas idiotas que aparecem? Parece que eu estou em cima do muro, doido para pular para o lado. Ou para o 0 ou para o 1. É. Maravilha. Pelo menos você já subiu no muro. Estou no muro. Não é bom? Vamos, antes da gente encerrar, vamos entoar alguns versos, só para a gente entender um pouco mais. Nós vamos para o verso 22. Na página 29. Eu entoo e vocês repetem. Achou? Não tem página 29? Ih, algum mal presságio, hein? Yavadetan niriksheham yodukaman avastitam kairmayas sahayodavyam asmin rana samudyame. E é o que ele fala aqui. Ó Achyuta, aquele que não se desvia da sua glória divina, posicione minha carruagem entre os exércitos, para que eu possa ver aqui reunidas as partes com as quais terei que lutar na batalha. Então aqui, Arjuna, depois de erguer o arco, foram as primeiras palavras dele. Me leva para onde? Entre os exércitos. Me leva para o meio dos dois exércitos, que eu quero ver agora quem eu tenho que combater. Algumas historinhas que eu contei para vocês, ele nasceu com os Kauravas. Ele já tinha vencido os Kauravas. Por que ele queria ver de novo? Aí já era um sinal de que já não estava seguro. Mesmo se ele ainda não conhecesse o exército. Ele não falou para Krishna, se você estiver junto comigo, está tudo vencido? Não? Ele não poderia ter falado aqui, então, Krishna, para onde você me levar, eu vou lutar. Me mostra e eu saio batendo. Só que ele falou, me leva lá que eu quero ter certeza. E olha uma outra coisa que ele falou aqui. Krishna e ele. Ele falou aqui, Krishna, pega a minha carruagem e leva. Já tinha alguma coisa ali também que não estava batendo. Hã? Então, o que acontece? Arjuna, ele tinha esse poder e essa força, mas talvez isso desse um pouco de ego para ele, de orgulho. Eu sou o melhor. Algumas vezes ele ia lutar, onde ele chegava, nos reinos, eles se rendiam só de saber que Arjuna estava chegando. Eles não lutavam e entregavam o reino. Então, aqui acho que ele esqueceu de Krishna, daquela entrega dele.
Ele estava mais elevado que Krishna. Krishna estava agora como cocheiro. Ele colocando o pé nas costas, falou, pega a minha carruagem e vamos para lá. Que eu quero saber com quem eu tenho que lutar. E Krishna agora era só o cocheiro. E ele levou. E para onde ele levou? Vamos para os próximos. Agora nós vamos para o 28. Vamos para o 27. Na página 30. Swashuran suhrudas chaiva senayorubayorapi tansam mikshasa kaunteya sarvan bandhum navastitam krupaya paraya visto visidan nidan abravit Arjuna uvacha drushtve man swajanan Krishna yuyutsum samupastitam shidanchi mamagatrani mukancha paryushushati. Vamos parar por aqui. Então, o que ele fala? Então, Arjuna, filho de Kunti, quando Krishna parou bem no meio dos exércitos, ele falou assim, olha aqui, Arjuna, veja com quem você tem que lutar. E como eu falei para vocês no começo, ele parou no jeito que Arjuna viu só quem ele amava. Ele não viu Duryodhana, toda essa corja. Ele viu quem ele amava. E ele parou de um jeito no meio onde ele via o inimigo e o dele. E aí, com aquela visão, o que ele fala? Então, Arjuna, filho de Kunti, enxergou seus amigos, sogros, parentes, pronto para lutar. Ele não viu mais alguém que ele teria que derrotar. Ele viu os parentes, os sogros, os tio-avós, os gurus. Agora, de papel de guerreiro principal, ele se tornou o quê? Familiar. Ele estava com papel de guerreiro, ele ergueu o arco e falou, vamos lá que eu quero ver quem eu vou matar. Quando ele chegou lá, ele não virou mais um guerreiro, ele virou uma pessoa da família. Ou seja, ele esqueceu do papel dele. O Guruji sempre conta da história de um médico, que isso era verdade, ele era um médico de emergência. Então ele atendia os casos mais terríveis, de acidentes e de tudo. E ele fazia isso com perfeição, ele era o melhor de todos. Ele era muito, muito rico. E aí um dia ligaram para ele, na emergência ele teve que ir voando para lá, porque tinha um acidente muito grave, chegou no hospital. E aí quando ele chegou na mesa de cirurgia, quem era? O filho dele. E aí, quem ele virou, médico ou pai? Ele olhou e entrou em choque e falou, não consigo. Era o papel de médico, ele fez o papel de pai. Arjuna tinha o papel de guerreiro e fez o papel agora de familiar, de protetor da família. E aí ele continua. Dominado por grande tristeza e pesar, Arjuna disse, ó Krishna, vendo meus parentes na minha frente muito ansiosos para lutar, meus membros enfraqueceram, minha garganta e boca secaram. Meu corpo treme e meu cabelo estão em pé. Eu estou perdendo o controle do arco. Eu não consigo nem ficar em pé. Olha o principal guerreiro, o que aconteceu. E aqui, do verso 28 até quase o final, na verdade, até o final desse capítulo 1, é só desculpa de Arjuna. Todos os versos. É melhor eles matarem a gente, nós vamos trazer impureza para a família,
nosso reinado vai ser manchado de sangue. Vai morrer todos os homens da dinastia e pessoas de outros países vão vir e as mulheres vão se relacionar com eles e vão gerar filhos. A nossa cultura vai chegar para todas as desculpas mais lindas possíveis. Quase 20 versos. São 47 esse primeiro capítulo. 20 ou de desculpa do Arjuna para não lutar. Quantas desculpas sua mente tem para não lutar? É muito mais de 20 ou não? 20 mil. Krishna falou para Arjuna. Arjuna falou para Krishna, leva a minha carruagem para o meio dos dois exércitos. Em nós, onde é esse meio? Onde pode ser um meio para nós? Alguma ideia? Sushumna. Que mais? Centro do coração. Tem 3 chakras para cima, 3 para baixo. Aqui também é o meio. Está lá no meio. Mas onde vocês acham que Arjuna foi? Onde Krishna levou ele? Ele ficou emotivo. Então ele foi para o centro do coração. Então ele estava aqui. Ele é do centro do umbigo, lembra? E ele orou para Krishna. Falou, Krishna, vem me ajudar aqui. Me leva para o meio dos dois exércitos. Krishna parou ele aqui. Para quê? Enquanto você não souber das suas fraquezas, enquanto você não conhecer o que você tem que eliminar, como você pode se realizar? Nossa, eu estou me sentindo esse camarada. Como você pode se realizar? Que bom que você está sentindo esse camarada. Mas até os 18 capítulos, será que eu consigo? Você é esse camarada. Enquanto a gente não tiver consciência de tudo que você tem que eliminar, clareza de que aquilo lá não é bom na sua vida, você não vai. E tem um monte de gente que medita um pouquinho só, estou pronto. Sai dando conselho para todo mundo, contando experiências espirituais. Está cheio de enrosco lá, colocou embaixo do tapete. Então, o que é um passo necessário no caminho espiritual? Levantar o tapete e observar. Observar tudo. E se você não está pronto, você larga o arco. Mais de 50%, eu diria muito mais, das pessoas que entram no caminho da cria abandonam. Sabe por quê? Porque não aguenta. Olhar o tapete e levantar. E aí a mente fala o quê? Como Arjuna fala, nos 20 versos. Não é para mim esse caminho. Não é para você o quê? Eu não estou pronto para isso. Não está dando. Estou piorando. Quem dá ré demais, entendeu? Então, vai de uma para outra, você dá um passo para trás e novo. Nesse caminho, em algum momento a gente tem que se deparar e olhar. Mas Arjuna esqueceu que ele estava com quem? Com Krishna. Porque ele falou, a minha carruagem, quem eu vou matar. Ele esqueceu. Então, quando a gente esquece do divino e a gente olha por todo esse amontoado de lixo dentro de nós, claro que vai dar medo, claro que vai dar insegurança, claro que vai dar incerteza. Mas tem alguém conduzindo. Foi ele que colocou lá. Então lembra, quando você se deparar com negatividades, com fraquezas, quando você se deparar com desafios, lembra quem está conduzindo sua carruagem que te levou também para aquele desafio. Isso é resiliência. De falar, ok, Krishna parou minha carruagem aqui porque eu tenho que aprender algo. Eu tenho que crescer algo para chegar na yoga da libertação. Então faz parte a yoga da depressão. Mas a gente pensa que o guru, quando a gente põe o guru, ele vai resolver todos os problemas, vai brincar mesmo. Ele vai resolver, mas ele tem uma maneira de resolver, que não é você orar e falar, arruma a minha vida aí. E ele ajeita. Ele vai arrumar. Só que você tem que conhecer. Se você não tiver consciência das suas fraquezas, como você vai se fortalecer?
Tinha um Kriyavan que ele tinha preguiça de meditar. E aí ele leu em algum lugar que um guru chegou e tocou a cabeça da pessoa, ela se realizou. Então eu falava, você não medita? Ele, não, estou esperando a graça do guru. Aí tinha um evento lá nos Estados Unidos. Ele comprava passagem e ia lá. Falava, eu vou encontrar o guru para ver se ele me toca. Para receber a graça do guru. Então ele estava esperando uma mágica para se realizar. E ele ficava indo para lá e para cá esperando todo dia essa mágica. Não chega. Graças tem duas palavras, kru e pa. Kru vem de fazer e pa significa receber. O Gurudev falou, krupa, graça, só tem que ter essas duas partes juntas. Faça a sua parte e você recebe, naturalmente. A graça divina está fluindo, só que você tem que fazer. Se torna receptivo, como Arjuna. Então, essa percepção das suas fraquezas faz parte do seu crescimento. E saiba que quando você começar a enxergar isso com clareza e parecer que tem um monte a mais, você está no caminho certo. Saiba que naquele momento você está crescendo e o Guru te fez, confia em você e te levou para um outro patamar. Enxerga e agora eu vou te conduzir. Vamos. Não desanima. Não deixa as desculpas igual do Arjuna tomar conta da sua vida. E aí, o que ele fala? No último, que é no 47, vamos ler só esse último. Na página 36. Sanjaya uvacha evam muktva Arjuna sankhe rato pashta upavishat visruja sasharam chapam shoka samvigna manasaha. Então, Sanjaya, que estava narrando para o rei lá no palácio, falou, tendo dito isso, depois de todas as desculpas de Arjuna, o que ele fez? Ele arremessou no chão seu arco e flecha e sentou-se na carruagem posicionada no campo de batalha, com a sua mente perturbada pela aflição. Olha o estado deplorável do nosso guerreiro. Arremessou o arco. Então, se ele estava assim, como ele deve ter ficado, né? Acho que ele enrolou. Baixou a sobrancelha, baixou a moral, baixou tudo. Baixou a pressão. Com a mente voando para todo lado. Cheio de tristeza, cheio de buraqueira. Esse foi o final do primeiro capítulo. Arjuna Vishada Yoga. Ainda assim, ele é o mesmo guerreiro que foi para a Yoga da Libertação. Nessa última visão que a gente... Nessa última imagem do Arjuna na carruagem, jogando todos o instrumento dele de guerra e sentando lá no chão da carruagem em depressão. Positivo ou negativo? Hã? Negativo. Então, nós vamos estudar um pouco mais para frente, amanhã, depois que ele fez tudo isso, quando Arjuna, nos próximos versos, ele fala mais algumas coisas, mas ele fala para Krishna, eu não vou lutar, chega. E aí Krishna, vendo toda essa miséria dele, sabe o que é o que ele faz antes de falar? Ele sorri. Ele riu. Ele deu risada. Que ele acertou. Ele falou, agora sim. Agora essa criança está pronta. Esse também é uma das características que tornam Arjuna como principal, o escolhido. Então Arjuna teve uma fraqueza terrível. Arjuna viu os parentes, esqueceu que era guerreiro. Arjuna não queria mais lutar.
Mas o que ele fez com tudo isso? Ele expressou tudo isso para Krishna. Ele jogou o arco no chão igual uma criança birrenta. Só que o que ele fez? Ficou na carruagem. Ele ficou na carruagem. O que ele podia ter feito? Falado, tchau, fica aí com o seu arco, com essa carruagem aí, eu não quero saber. Eu vou embora. Ele não podia ter feito isso? Podia. Só que ele ficou nos pés de Krishna e falou, eu não vou lutar, eu não quero, a família vai ser... Falou toda coisa nonsense. Mas falou para quem? Para Krishna. E o que significa isso? Isso é um ponto extremamente importante na nossa jornada espiritual. O que significa isso? A gente vai ser sempre forte? Deveria, mas é possível? Não. Nós vamos ter momentos fracos, nós vamos ter altos e baixos. Vocês já tiveram ou não? Não? Ah, bom. Tempo inteiro. Seu ânimo para meditar é sempre o mesmo. Se deparar com seus problemas, desafios, com aqueles familiares miseráveis que estão dentro. É fácil? Não, às vezes a gente desanima. Não tem problema, faz parte desanimar. É o Vishada Yoga. Mas qual é a diferença? Não desiste, não pula da carruagem. Compartilhe a sua fraqueza com Krishna, e isso não é fraqueza, é força. Compartilhe a sua insegurança ou a sua preguiça com Krishna, e isso não é fraqueza, é força. O que é devoção, segundo o Guruji? Tudo que você oferecer para Deus é devoção. Não é só eu te amo, ai, como você é maravilhoso. Não. Tudo que você oferecer para Deus se torna devoção. Então, qual é a principal mensagem aqui? Não abandona o barco. E o que significa isso para a gente? Não para de meditar. Ai, hoje eu não estou com cabeça. Hoje eu não estou bom. Hoje minha mente está agitada. Hoje eu trabalhei muito. Ai, eu tive que cuidar do meu neto. Ai, eu estou viajando muito agora. Isso é pular da carruagem e sair correndo. Chega na frente do seu altar e fala, ó o meu estado, Krishna, ô Guru, você vai me aturar. Eu vou ficar aqui 5 segundos na sua frente e vou dormir porque eu estou quase acabando aqui. Isso é ficar. Ó, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer o que dá. Olha, hoje eu não tive tempo, mas o que eu sobrou foi isso. Fica contente. Nunca foge da sua carruagem. Porque isso aí, depois vocês leiam no capítulo 2. Isso é a infâmia que o Krishna fala. Recebeu um tesouro, aceitou, sabe que esse é o caminho e foge. Krishna está conduzindo, entrega para ele. Não tem problema se às vezes você desanimar, faz parte. Mas oferece o seu desânimo para Krishna e ele vai sorrir e vai te mostrar o caminho para o ânimo, para a vitória. Esse é o mais importante. E essa é uma outra característica de cada um de nós, Arjuna. Aceitar que nós temos imperfeições, aceitar que nós temos altos e baixos, aceitar que a gente está cheio de defeito, mas herdar aquelas características do fogo, ter essa fé e essa convicção no Guru, no nosso caminho espiritual e fazer uma promessa para nós mesmos, eu nunca vou parar. Mesmo se eu estiver num estado deplorável, mental ou físico ou social, eu não vou parar, porque isso é o meu caminho para vencer. Esse é o meu caminho para a libertação e é o que eu estou buscando em toda parte. Por que eu deveria parar de me purificar? Por que eu deveria parar de andar com a minha carruagem? Às vezes ela pode andar no velocidade total. Não tem problema, às vezes ela pode andar devagarinho, mas não para com ela. Não deixa a sua carruagem parar. Isso está claro? Dá para entender? Você não precisa ser forte o tempo inteiro, mas a sua fraqueza oferecida para Deus se torna fortaleza também. Não foge da batalha. A nossa batalha não é com arma, não é com braveza. A nossa batalha é seguir em frente. Certo? Os Kauravas estão loucos para parar a carruagem. Depende de cada um de nós.
Alguém tem alguma pergunta? Como está o arco? Certo? Já falamos demais, né? Falamos é bom, né? Alguém fica falando sem parar e aí põe a culpa em vocês. Né? Amanhã a gente vai continuar e amanhã a gente vai entrar em alguns versos e entender um pouquinho mais versos de algum dos capítulos da Gita. É um tempo bem curto para a gente explorar, mas é só para a gente entender um pouquinho mais. Esse treinamento que o Guruji fez num dos cursos de Brahmachari levou 4 meses, 4 horas por dia, todos os dias, o estudo completo da Gita. Mas é só um aperitivo, certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecer a Deus, agradecer aos gurus por essa oportunidade que a gente tem de lutar essa batalha, de perceber essa batalha e de ter todas as armas, os instrumentos para vencer. Nós escolhemos Krishna para ser o condutor da nossa carruagem. Medo do quê? Insegurança do quê? E incerteza do quê? Que a gente possa seguir em frente. Às vezes a estrada vai estar um pouco esburacada e a carruagem vai um pouco mais devagar ou vai chacoalhar um pouco. E daí? Ele está conduzindo e ele sabe o caminho perfeito. Altos e baixos virão, dias bons e dias não tão bons, mas minha carruagem vai seguir. Ele está respirando em mim e é uma chance nova. Por que eu vou desperdiçar? Quantas respirações eu ainda tenho? Quantas oportunidades para vencer essa batalha eu ainda tenho? É uma incógnita. Que a gente tenha essa capacidade de aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível. Com amor, com conexão, com fé, com confiança e com força. Nós todos somos Arjuna. A gente tem o desejo, senão a gente não seria chamado para esse caminho. Que assim como o fogo é alimentado por combustível e por lenha, que cada dia o nosso desejo por Deus seja alimentado, com oração, com meditação, com leitura, com boas companhias. Que esse nosso desejo pela verdade seja insaciável. E esse é o sinal de que a nossa libertação está próxima. Que as bênçãos de Deus, de Krishna e dos mestres permeiem nossas vidas. Que sejam vidas dinâmicas, vitoriosas, felizes e amorosas. Tentando me conectar com Deus, com a presença de Krishna em cada um de vocês. Eu me inclino a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.